E nós vamos falar agora sobre o depoimento do Tagliaferro na Comissão de Segurança do Senado, que aconteceu hoje, e eu vou te falar um negócio, tá muito mais interessante que o julgamento lá do Bolsonaro, porque lá a gente já sabe o resultado. Chamaram o Eduardo Tagliaferro para prestar depoimento lá no Senado, e caramba, ele falou um monte de coisa, além do que a gente já estava sabendo lá da Vaza Toga 1, 2 e 3, né, todas aquelas coisas, ele confirmou aquilo tudo ali, a perseguição aberta contra coisa, mas falou mais coisa ainda. Falou que o Alexandre de Moraes está perseguindo funcionários de direita dentro da Justiça Eleitoral. Falou que do tempo todo que ele esteve lá na assessoria de enfrentamento à desinformação, só tinha direita sendo perseguida, não teve um único canal de esquerda que ele precisou fazer relatório sobre falsidade, sobre problema, não era só perseguir a direita, o objetivo do Alexandre de Moraes, e nada além disso. Então, duas coisas importantíssimas. Além disso, ele falou que aquele processo contra os empresários, lembra aquele grupo, que tinha um grupo de empresários em que supostamente alguns empresários falaram em golpe, coisa e tal, sendo que era uma coisa super frágil, não tinha nada a ver, e no entanto isso foi usado para congelar contas e quebrar sigilo bancário de empresários, um negócio absurdo. Aquilo ali, meu amigo, ele teve fraude naquilo ali, ele precisou fazer um documento com data retroativa por conta daquele processo do Alexandre de Moraes, o que evidentemente expõe o absurdo da coisa toda. Então tá aqui, ó, o Flávio chamou o Tagliaferro para falar hoje lá no Senado. E algumas pessoas estão criticando essa estratégia de botar no dia do julgamento do Alexandre de Moraes, né, entre aspas, golpe lá do Alexandre de Moraes, também fazer o depoimento dele. Mas eu acho que o Flávio Bolsonaro tá correto, sabia? Por quê? Porque a gente sabe que esse julgamento do Bolsonaro lá, esse julgamento que tá acontecendo no STF, é puro marketing. É 100% marketing e propaganda. Não tem nada além disso. É lógico, infelizmente vai ter por consequência a prisão de pessoas inocentes, né? É um absurdo por conta disso. E como é que você combate marketing e propaganda? Você faz propaganda do seu lado também, né? Não existe defesa em propaganda, né? É igual guerra de informação. Guerra de informação não tem defesa, meu amigo. Você não defende, você levanta outras coisas contra a pessoa que tá te atacando. A estratégia do Flávio Bolsonaro tá absolutamente correta aqui, de justamente contrapor esse julgamento absurdo do Bolsonaro com denúncias verdadeiras de alguém ligado ao Alexandre de Moraes que realmente mostram o quão frágil é essa base de acusação ao Bolsonaro, né? Aqui, o depoimento foi por videoconferência, né? Então o Eduardo Tagliaferro falou por videoconferência e algumas coisas que ele falou lá foi confirmar aquilo que a gente já sabia, né? Segundo o Tagliaferro, diversas pessoas encaminhavam links e perfis para o grupo de Zap do gabinete paralelo do Alexandre de Moraes. Entre essas pessoas estava a nora da Miriam Leitão, ou seja, a gente sabe, um monte de gente da esquerda, tava mandando Joyce Hasselman, aquele ator pornô, não esqueci o nome dele, enfim, o pessoal, um monte de gente mandando mensagem para esse link virando um canal de denúncia. Qualquer crítica à esquerda, qualquer coisa mais à direita virava denúncia automaticamente, né? Mas isso aqui a gente já sabia, a gente já tinha essa ideia, já tinha falado na Vaza Toga 3, né? O Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, afirma que o magistrado montava processos de ordem inversa, ou seja, ele sabia quem ele queria condenar e aí levantava coisas para buscar elementos para condenar aquela pessoa. De novo, isso aqui é lógico, é uma coisa gravíssima, é um negócio absurdo esse tipo de coisa, mas mais uma vez, é algo que a gente já sabia, é assim que foi desde a Vaza Toga, a primeira Vaza Toga, né? Aí vem o ponto aqui que eu acho que é o mais sério dessas revelações que ele fez hoje, é a questão daquele grupo de empresários, né? Então você lembra que lá no início de 2022, acho que foi abril de 2022, saiu um escândalo numa revista, acho que se não me engano foi o Metrópole, se não me engano foi o Guilherme Amado, não tenho certeza não. O fato é que teve uma reportagem sobre um grupo de empresários. Em determinado momento, alguns empresários falaram coisas que, tipo assim, eu preferia um golpe do que Lula. Isso quer dizer que o cara tá pedindo um golpe? Não, o cara não tá pedindo um golpe, ele tá dizendo que prefere um golpe do que Lula. Mas foi assim que foi interpretado pelo Guilherme Amado na reportagem. Olha só, o empresário tá pedindo um golpe. Mas o empresário tem o direito à opinião dele, pô. Ele tinha essa opinião, ele não pediu um golpe, ele não tava tramando um golpe. Ele tava dizendo que preferia uma coisa do que a outra. E um outro foi lá e aplaudiu, né? Botou uma emoji de aplaudindo ali, coisa e tal. Aí, esses dois foram considerados golpistas, estão planejando um golpe. Cara, olha que coisa mais sem sentido. O pior, as medidas depois foram contra essas pessoas e o Luciano Hang. Porque o Luciano Hang estava no grupo, mas detalhe, o Luciano Hang não interagiu de forma nenhuma nessa coisa aí, não tinha nada a ver com o Luciano Hang, ele não falou nada sobre golpe, sobre nada, não interagiu com essa postagem, e no entanto, ele teve também o sigilo bancário quebrado, um monte de coisa, né? Ou seja, uma coisa assim, totalmente sem sentido, que lógica tem isso, né? Aí ele tá contando como é que foi essa história do lado de lá. O ministro fez essa operação contra os empresários, baseada exclusivamente na reportagem de jornal do Guilherme Amado. Eu não sei se foi Guilherme Amado, tá? Mas ele fez essa reportagem, porque, cara, de novo, uma reportagem que não dizia nada. O fato repercutiu tão mal que o Moraes pediu a criação de um relatório com data retroativa para justificar essa operação. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele fez a operação contra os empresários, a coisa pegou muito mal. Lembra aquilo que eu falo para vocês? Pegou mal para quem? Pegou mal dentro do STF. Os outros ministros, já há algum tempo, estavam falando que, peraí, Moraes, para, cara, calma, né? De novo, os outros ministros, todos querem também prender Bolsonaro, também estavam todos doidos pro Lula ser eleito e coisa e tal, mas muita gente já vem apontando pro Alexandre de Moraes que ele tá exagerando, tá cometendo muitos erros, né? Aí o que ele fez?
vez ele manda o Eduardo Tagliaferro fazer um relatório com data retroativa. E aí o Eduardo Tagliaferro, ele fez essa operação, fez esse relatório aqui, e ele mostra o relatório, ele mostra como é que ele teve que entrar para adulterar a data do relatório, ele adulterou de propósito a data do relatório. Tá aqui, ó, mostra o caso do Luciano Hang, não sei o que lá, outras pessoas conversando aqui, não sei o que lá, gabinete do ódio, e não sei o que lá, ou seja, olha o absurdo, que isso aqui é o relatório que ele montou, né? E aí mostra ele adulterando esse documento para colocar a data passada, pro Alexandre de Moraes poder dizer para os outros ministros que não, que foi em base num relatório feito pela assessoria de desinformação do TSE e coisa e tal. Aqui, ó, o Cláudio Dantas coloca aqui, ó, Tagliaferro acaba de expor no Senado provas de que a fundamentação da busca e apreensão feita contra empresários bolsonaristas foi forjada. Isso é extremamente sério, isso é um crime. E o Alexandre de Moraes sabia disso. Quem forjou foi o Alexandre de Moraes, foi por ordem do Alexandre de Moraes que o documento foi forjado e foi colocado nesse processo. Prova-se a pesca probatória e a fraude processual. Moraes não tem a mínima condição de permanecer no cargo. Eu concordo plenamente, tinham que acabar isso. Eu concordo. Aí entrou aqui também a Damares. A Damares falou para parar o julgamento agora. O Alexandre de Moraes tem que ser tirado do STF agora, nesse momento. Não dá para ele dar nenhum voto dele nesse processo, que tá mais do que na cara que o cara é um criminoso. O cara tá fraudando o documento por interesse político dele nessa história, né? E outra coisa que o Tagliaferro falou também, que o Alan dos Santos era o centro da coisa toda. O Alexandre de Moraes, cara, o Alan dos Santos, pô, que comida foi essa que tu deu no Alexandre de Moraes, que até hoje o cara não consegue te esquecer, cara. Que coisa impressionante, né? Outras coisas que ele falou também de absurdas, isso aqui, ó. Ninguém ainda citou, mas fui convidado e procurado para isso. Diversos servidores de tribunais regionais eleitorais no Brasil, em especial a maioria do estado do Paraná, foram perseguidos e foram exonerados seus pares justamente por ter opinião de direita. Isso sim é uma coisa extremamente preocupante, porque uma das coisas que me tranquiliza quanto à questão do processo eleitoral como um todo é porque eu sei de experiência própria que dentro do TSE tem gente de todas as orientações políticas. Tem gente de direita, gente de esquerda. Então, por óbvio, se o pessoal de esquerda tentasse fazer alguma fraude para, sei lá, né, um IF 22, então bota 13 ou coisa do gênero, o pessoal da direita não ia deixar, né? Tem gente de tudo. O TSE é um tribunal enorme, tem um monte de gente lá dentro, né? Agora, se eles estão fazendo purga nesse sentido, purga desse jeito, isso é uma coisa realmente assustadora no final das contas. Aqui, ó, não existe sequer uma denúncia para monitorar, fazer relatório de qualquer pessoa pertencente ao grupo político da esquerda. Todos, 100% foram de direita. Todos os pedidos, todos os e-mails que enviei. Não existe pesquisa e investigação ao espectro político da esquerda. Não existe. A tese que eu falei para vocês, que é a tese que mostra por que essa eleição foi fraudada. Foi o dedão na balança. Não foi o pessoal ficar aí chorando com urna pra cá, urna pra lá, uma besteira sem tamanho. Agora, o dedão na balança tá óbvio aqui, tá evidente. E olha só, a coisa tá pegando, tá? Porque parece que o Tarcísio foi lá pra Brasília, tá conversando com o Hugo Mota, queria botar anistia pra votar já, neste momento, antes do julgamento do Bolsonaro terminar. Parece que, em determinado ponto, o Lindbergh Farias, que estava assistindo o julgamento, teve que correr pro Congresso. A coisa tá pegando fogo lá em Brasília, tá? Esse negócio aqui tá pra explodir lá em Brasília. Teve mais coisa aqui, ó. O Tagliaferro revelou ao vivo o telefone do Goné. O PGR vai receber muita ligação, botou o telefone dele lá. No meio do julgamento, olha só, hoje tá tendo o julgamento do Bolsonaro lá no STF, tá tendo o depoimento do Tagliaferro lá. No meio desse depoimento, o Alexandre de Moraes derrubou o canal no YouTube do Eduardo Tagliaferro, que fazia a cobertura ao vivo da audiência, né? Então essa audiência foi publicada pela Câmara, pelo Senado, e também pelo Eduardo Tagliaferro no canal dele, né? Outra coisa que ele tá denunciando aqui foi a exposição da família dele. Essa tática é muito usada por esquerdistas americanos e europeus. É o que eu falo pra vocês, quem tá por trás disso é o Alex Soros, é o pessoal lá da Europa, a esquerda europeia, a esquerda americana, que adoram essa tática. Qual que é a tática? Você expõe o endereço das pessoas de direita. Expõe o endereço, só isso. Qual que é o problema disso? O problema disso é que sempre vai ter um militante esquerdista maluco que vai tentar agredir as pessoas, que vai tentar fazer maldade com as pessoas, é o tal do doxing. O Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, fez doxing com o Tagliaferro, com as filhas dele que moram no Brasil ainda, né? Um absurdo completo isso daqui. Cara, essa informação dele de fraude processual é uma coisa absurda. Isso era pra cancelar mesmo qualquer coisa, era pra impeachment do Alexandre de Moraes aberto, porque isso daqui não é questão de direito, não é questão de decidir se a decisão dele foi muito para um lado, muito para o outro. Não, isso aqui é fraude. Fraude é fraude. Não tem outra forma de descrever que não seja como fraude, né? Isso é motivo para impeachment imediato do Alexandre de Moraes. E nós vamos falar agora um outro furo do Ancapso. O Ancapso vai dar o furo mais uma vez. Ih, caramba, tá ficando dolorido esse negócio de dar o furo. Olha só, o Tagliaferro acusou Alexandre de Moraes de fraude em relatório sobre empresários. A gente já tá sabendo disso. Vocês lembram do caso? Isso aconteceu devido a essa matéria aqui, ó. Guilherme Amado, em 17 de agosto de 2022, ele falou exclusivo: empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja os apps. E a novidade que eu vou trazer para vocês aqui é que uma fonte minha me informou
quem seria a pessoa que denunciou esses empresários, esse grupo, para o Guilherme Amado. Como vocês podem imaginar, esse grupo era um grupo de empresários brasileiros, a maior parte deles de direita, mas basicamente era um grupo em que se falava sobre negócios, não se falava sobre política. E o pessoal comentou essa coisa, um comentário que no meu modo de ver é um comentário inocente: ah, prefiro golpe do que Lula. O cara não tá falando que quer golpe, o cara não tá falando que ele prefere o golpe do que o Lula. É a opinião dele, né? Mas é lógico, é um grupo fechado. Alguém teve que dedurar. E a suspeita dessa minha fonte é que teria sido o empresário português Nuno Vasconcelos. Bom, a notícia tá vindo por conta dessa história do Tagliaferro, que acusou Alexandre de Moraes de fraude em relatórios sobre empresários. O que a gente ficou sabendo é que ele determinou essas ações todas com base meramente nessa reportagem do Guilherme Amado, sem nenhuma evidência de mais nada, né? E aí, depois disso, ele pediu para o Eduardo Tagliaferro inventar um relatório, fazer um relatório lá dizendo o que foi que o pessoal fez, o que cada um fez, eu não sei o que lá, o que o pessoal fez nessa história toda. E aí o Eduardo Tagliaferro teria feito esse relatório com a data retroativa, né, adulterando a data do relatório, fraudando o processo, portanto, para dizer para o Alexandre de Moraes que ele teria mais motivos para fazer essa busca e apreensão, né? Então, um absurdo isso daqui, mas aí fica a dúvida, né? Quem é que foi que vazou esse negócio? Certamente foi um empresário. Esse grupo aqui tinha coisa de 200 empresários, segundo disse a minha fonte, e era um grupo de coisas sobre empresários, sobre política brasileira, mas assim, do ponto de vista empresarial. E aí, o problema é que esse grupo de empresários não tinha só empresários de direita, ao contrário do que diz aqui o Guilherme Amado, que fala empresários bolsonaristas, que é um grupo de empresários bolsonaristas. Não, é verdade, tinha muitos empresários que apoiavam Bolsonaro, mas não era um grupo de empresários bolsonaristas, né? Era um grupo de empresários, ponto. E ninguém sabe, ninguém tem certeza quem que foi, mas a suspeita de todo mundo lá no grupo, depois que o pessoal fez ali a avaliação de quem que teria, porque veja, a maior parte do pessoal ele é conhecido, a gente que se conhece. 200 pessoas não é tanta gente assim, a maior parte do pessoal é tudo amigo, né? Se conhece, coisa. Então não faria uma sacanagem desse tamanho de vazar uma conversa privada para a imprensa. A conclusão que eles chegaram, e essa é a opinião do pessoal do grupo, é que o senhor Nuno Vasconcelos é que teria sido o cara que vazou. E quem é o Nuno Vasconcelos? Nuno Vasconcelos é esse rapaz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse rapaz aqui, um empresário português e brasileiro, ele tem dupla nacionalidade, ele é nascido em Portugal, mas tem nacionalidade brasileira também, tem várias empresas aqui no Brasil, ele foi dono do IG, da Portugal Telecom, teve parte da participação da Portugal Telecom, o cara é rico, tem dinheiro pra caramba. E tava nesse grupo de empresários. E eu não preciso explicar pra vocês que ele é muito amigo do Lula. Ele é amigaço do Lula. É amigaço da esquerda, é amigaço do Zé Dirceu. Zé Dirceu é super amigo do Nuno Vasconcelos. Então, tá dizendo aqui, por exemplo, pra gente saber quem é o Nuno Vasconcelos. É um cara que não aparece muito, você não vê muito falar do cara. O cara não é político. O cara é um empresário discreto. Mas eu falo sempre pra vocês, né? O Brasil, ele tá ligado à elite aristocrática da Europa. A gente tá vivendo, todo esse processo que a gente tá vivendo aqui, a gente não tá brigando pela soberania do Brasil. A gente tá fazendo um favor pra Europa. A esquerda europeia tá desesperada por conta da perda de poder lá também. A direita tá crescendo lá na Europa. E daí se uniu um monte de gente pra brigar contra a direita. Não que a gente tem que achar, vamos fazer o Brasil um tubo de ensaio, vamos fazer um ensaio aqui no Brasil pra ver se consegue reduzir, acabar com a direita através de perseguição judicial. Vamos tentar, né? E o Nuno Vasconcelos certamente é esse cara que é amigo desse pessoal todo e tá fazendo essa ligação aqui com o Brasil. Então, ou seja, o azar que o Luciano Hang e outras pessoas do grupo tiveram é que tinha um cara que não é apenas de esquerda. O cara ser um empresário brasileiro e ser de esquerda, menos mal, né? O cara pode ser meio esquerdoso, mas deixa pra lá, né? Não, o cara não é esquerdoso. O cara tá no esquema do PT, tá ligado ao PT. Até hoje ele tá ligado ao PT, né? Então esse foi o cara que vazou a informação do grupo para o Guilherme Amado, segundo a suspeita de outras pessoas no grupo que falaram comigo. Eu espero ter contribuído com alguma coisa nessa história.